O meio ambiente vem sofrendo cada vez mais com as consequências de empreendimentos que não têm um olhar responsável, sustentável. Mas será que é possível casar essas duas coisas? Quem responde isso pra gente é a professora de empreendedorismo e marketing do EAD aqui da Unicesumar, Simone Cardoso. Tudo bem, professora? Tudo bom, obrigado por estar aqui, poder falar um pouco, sobre esse casamento que muitas vezes as pessoas acham que é tão difícil, tão impossível, Exatamente. E eu já vou começar perguntando uma coisa. Normalmente não se faz esse casamento porque quer fazer a coisa mais barata ou porque não pensa que pode ter multas, que tem fiscalização e essa coisa toda, ou seja, faz a coisa meia boca já focado que não vai ter punição? Eu acredito que seja um pouco de cada uma dessas coisas, mas também a questão de ter uma mudança de hábito, porque é muito difícil quando a gente tem um hábito de produzir de uma certa forma, por exemplo, de prestar um serviço, algo que todas nós mulheres temos bastante, vamos ao salão, Existe já uma forma de prestar aquele serviço com consumo de água, com o uso de produtos, de química e também até do uso da energia. E mudar esse hábito vai ser mais complexo ainda do que cumprir regras, do que cumprir as leis e também chegar até pagar as multas, Então, eu acredito que um dos principais pontos vai ser exatamente esse, mudar hábito, mas também atender aquele cliente que cada vez mais cobra por essa sustentabilidade. A gente tem visto aí muitas campanhas de sustentabilidade em diversos setores, Desde as sacolinhas plásticas nos supermercados e outros setores, e até o cuidado com as tartarugas, Isso. Mas a gente vê que ainda existe uma resistência. Será que as pessoas mais velhas têm um pouco mais de resistência, professora? Eu acredito que tem essa resistência por conta da mudança de hábito, mas também essa coisa da gente se preocupar com o planeta. Muitas vezes, quando a gente fala, vamos cuidar do planeta, a gente coloca como se fosse algo muito distante da gente. E a gente não chama essa responsabilidade. É como se a gente não morasse nele, Exatamente. Quando a gente fala um termo muito utilizado, joga lá fora. Mas quando a gente para pensar, não existe esse lá fora. Exatamente. É tudo uma coisa só. E quando a gente faz assim, é como se fosse um trabalho de formiguinha. Cada um faz a sua parte. E quando a gente não tem ali uma economia de energia que vai exigir mais recursos para produzir aquela energia, a gente não se dá conta que essa simples atitude ela pode provocar o aquecimento global, a questão do cuidar com o planeta. Então, vai ser mais aquela coisa de que eu faço parte disso. Isso também é responsabilidade minha. Uma coisa bastante interessante que, assim, em reportagem a gente vê muito, é que, por exemplo, para investir na sustentabilidade, às vezes no comecinho realmente se tem um custo, mas isso se paga com o tempo e ali na frente já vai ter lucro, Exato, com certeza. E isso eu sou a prova viva a respeito disso. Da minha casa, a casa que eu morava até ano passado, a gente chegou a ter uma conta de energia de R$580 mensais. Nossa! Isso com 3 pessoas, Imagina só, um casal e uma criança, mas porque era uma casa grande, então tinha um consumo muito alto. E aí, depois que a gente fez todo aquele processo de energia solar, toda a instalação, nos 6 meses depois, a nossa conta, ela sempre ficava em torno de R$83. Olha, muita diferença, Muita diferença. Então, você para pensar no decorrer do tempo, quanto que você vai ter o retorno desse investimento, e é algo que a gente fala a respeito da energia solar, que é algo acessível, principalmente aqui em Maringá, que existe até uma série de bancos que já investem, se você precisa fazer e deseja fazer essa mudança, eles já te dão ali um subsídio para você poder fazer essa troca, de energia e ter essa economia aí que vai ser bem significativa no final do mês. Agora, professora, eu lembro que eu fiz muitas reportagens no passado mostrando multas a pessoas que às vezes construíam casas na beiradinha do rio, não respeitando aquela mata ciliar que devia estar ali para proteger, Eu lembro que era uma briga imensa. E até tinha empresas, hotéis, porque assim, realmente é bonito a pessoa poder estar ali na beira do rio, não vamos dizer que não é bonito, mas tem que ter esse olhar, esse cuidado, porque não é nem só o rio, ali tem todo um ecossistema, Exato, então existe essa necessidade de preservar. E hoje a gente já tem uma mudança na mentalidade das pessoas, a própria sociedade ela já tem consciência disso e já passa a cobrar, coisa que antigamente era noticiado como se fosse uma coisa assim, foi tirado várias pessoas das casas que tinham sido construídas à margem de rio, Mas hoje
A própria sociedade ela já cobra isso, para que as pessoas respeitem essas leis, para ter ali aquela mata bem preservada. Uma outra coisa importante que vale para nós, para empresários, para empreendedores, é a separação do lixo, né? Porque hoje se reaproveita quase tudo. E uma coisa legal, já tem gente que só compra de empresa ecologicamente responsável, né? Exatamente. Essa é uma mudança de atitude, e aí a gente fala sobre aquela construção de cada um construir ali com o seu tijolinho, no que se fala a respeito de sustentabilidade. Então, o que eu posso fazer? E é algo que eu tenho procurado, reduzir o consumo de plástico, seja qual for o tipo dele. Mas com essa atitude, a gente consegue ir mudando alguns hábitos e conseguindo, principalmente, ensinar aos nossos filhos e aos mais jovens, né, dessa necessidade de preservar o planeta. E para o pessoal também que está empreendendo, pensando em novos projetos, ter esse olhar voltado, por exemplo, quando é que a gente imaginou que ia ter camiseta feita de PET, né? Exato, exatamente. Essa questão da sustentabilidade, ela tem gerado uma série de empreendimentos voltados para essa preocupação. O que consiste um empreendimento? Você tem um problema e ele precisa ser solucionado. E hoje nós temos esse grave problema da sustentabilidade ambiental. E existem várias pessoas que estão aproveitando esse filão e conseguindo construir o seu empreendimento sobre um viés sustentável e que vai trazer algo mais ali de retorno para a sociedade. E aquele empresário que já começa saindo na frente, né? Com certeza. Ele já traz ali um diferencial, que isso é um marketing que é gratuito. Qualquer pessoa ela vai se preocupar com essa responsabilidade com o planeta. Então, à medida que o empreendimento ele já começa, já dá essa largada bem à frente dos outros, com certeza ele vai ter um maior engajamento para aquilo que ele está se propondo a resolver. Então, aquela pergunta que a gente fez, dá para casar e muito bem isso tudo, né? Com certeza. Empreender é encontrar soluções. E qual é um dos principais nichos que nós temos hoje? É a questão da sustentabilidade. Então, existe uma série de oportunidades para empreender dentro da sustentabilidade e para que a gente consiga trazer essa sustentabilidade para o nosso empreendimento. E assim, se alguém tiver alguma dúvida tal, aqui na Unicesumar tem cursos voltados para isso, né? Temos várias capacitações voltadas para essa área, onde você consegue olhar e desenvolver aquele olhar mais apurado do que eu posso fazer. Quais são as coisas mínimas, cada atitude que a gente pode ter para conseguir ter ali uma maior preservação do ambiente onde nós estamos. E até fazer parcerias, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço.